que vocês abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo número 20. Essa porção da palavra é uma porção que na semana passada, que nós tivemos de campanha durante toda a semana, unidos, intercedendo pela igreja. No sábado à noite eu pedia para o Senhor uma palavra quando nós orávamos lá em cima com os pastores. E o Senhor me deu essa porção da palavra que eu queria ler para vocês. E eu comecei a ler essa palavra depois. O Espírito Santo... Irmão, você vai ficar de pé, pode tomar assento então, irmão, está todo mundo sentado. O pessoal já está cansado de ficar de pé e sentado pelo jeito. Só quero que você acompanhe a palavra de Deus comigo. Diz assim: então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram, e todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Até aqui, incline a sua cabeça. Pai, quero te dar graças, Senhor, por mais uma vez estar na sua casa. Quero pedir, Senhor, a direção do teu Espírito Santo para essa palavra, meu Senhor. Peço que o Senhor repreenda toda ação do diabo para trazer um espírito de distração sobre essa igreja. Abra nosso coração agora, nossa mente, para receber a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se tem alguma coisa que Deus ouve, irmãos, é a oração da igreja. Nós tivemos semana passada inteira aqui de campanha à noite e de madrugada, a partir de quarta-feira e quinta-feira. E agora já começa a ficar com medo. Cada vez tem campanha, pastor, Deus começa a desenrolar. E eu lembro que num dia dessas campanhas, que eu tinha meu joelho dobrado aqui em cima do altar, eu pedi para Deus, para Ele arrancar máscara, para Ele fazer limpeza de coisas que ainda estivessem atrapalhando a presença do Senhor. Ele tem que cuidar, irmão, com o que você ora, que às vezes Deus faz uma limpeza, mas às vezes aquela limpeza que Ele faz, Ele te coloca em situações que te fere. Às vezes Ele arranca de perto de você uma pessoa que você gosta. Então a gente tem que cuidar, irmão, porque o poder da oração, ele é muito maior do que nós imaginamos. O pastor teve uma resposta de Deus para a vida dele. A mãe da Thalita, de madrugada, foi curada da coluna aqui, ela testificou. E hoje Deus também me trouxe uma grande surpresa. Às vezes as surpresas são boas, às vezes as surpresas são ruins, mas quando elas estão na direção de Deus, isso quer dizer que isso é bom para a nossa vida, amém? Bom, vamos falar a palavra do Senhor. Peço um pouquinho de paciência, nós passamos um pouquinho do horário, mas eu tenho uma palavra muito interessante da parte do Senhor para nossas vidas, uma história muito tremenda que se encontra no capítulo 19 e 20 que nós lemos. O povo de Israel já tinha recebido a sua herança. Josué já tinha ingressado o povo na terra prometida. Ele já tinha dividido para cada pessoa, para cada tribo, uma porção da terra. Ou seja, eles já estavam desfrutando da sua bênção. Diz a palavra do Senhor que naquele período da história, relatada também por historiador, o maior historiador da história dos judeus, que se chama Flávio Joséfo, ele relata que diz que quando o povo de Israel já tinha a sua bênção na mão, quando eles já tinham a terra prometida na sua mão, eles começaram a se esquecer do que Deus tinha feito. A única coisa que eles queriam era plantar. Eles tinham a terra, uma terra abençoada, para um povo que tinha passado 40 anos no deserto. A única coisa que eles queriam fazer era produzir. Se entende por um lado, porém do outro lado, seja ser difícil você entender alguém que foi tão abençoado por Deus, chegar no momento e começar a se esquecer do que Deus tinha feito, e simplesmente prestar atenção e se dedicar ao trabalho. E era isso que acontecia com o povo naquela época. E diz a palavra do Senhor no capítulo 19, logo no seu primeiro versículo, que diz que havia um homem, um levita, que ele andava pelas veredas das montanhas de Efraim, que era uma das tribos, que era uma das terras, e ali diz que ele viu a sua bênção.
diz que ali encontrou uma mulher. Se aquela mulher era linda, aquela mulher, desde o primeiro momento em que ele viu aquela mulher, ele se apaixonou por aquela mulher. Se a beleza que ela tinha, então ele tomou aquela mulher como sua esposa. E diz a palavra do Senhor que ele estava muito apaixonado. A Bíblia não diz, nem o historiador não diz, só que diz em um determinado momento da história, e eu fico imaginando, porque eu imagino que as famílias daquela época não seriam muito diferentes das famílias de hoje, retirando todo um costume. Assim como o adultério era proibido, lá naquela época também era. E disse que aquela mulher, ela acabou adulterando contra aquele homem. Diz o historiador Joséfo, que diz que aquela mulher começou a ter um conflito com esse homem. Eu entendo, quem sabe, que eles não estavam passando por um bom momento do seu casamento, mas disse que aquele levita, e o levita era uma tribo a qual ela servia na casa do Senhor. Então eu também entendo que aquele homem era um homem que servia na casa, ele era um conhecedor, ele era um servo de Deus, ele era um homem que tinha um ministério. Ele tinha sido traído pela sua esposa, e não somente traído, aquele homem ele tinha sido abandonado. Diz que logo depois de alguns dias, a mulher deixa ele e volta para a casa do seu pai, que morava em Belém, uma distância de praticamente 80 quilômetros da onde eles moravam. Ele volta para a casa do seu pai, e depois de 4 meses, eu imagino que aquele homem, quem sabe ferido por ter sido traído pela sua esposa, mas ele deixou o seu orgulho de lado, as suas mágoas de lado, e diz o verso número 2 e 3 do capítulo 19, diz que ele foi para a casa do seu pai, para o caso do pai da sua esposa, a buscar ela de volta. Belém era a casa onde ele morava. Diz que quando ele chegou, o seu sogro se alegrou muito. E eu imagino, e pelo que a palavra nos demonstra, através da sua história, se aquele homem ele estava muito aflito, porque diz que quando ele chegou em Belém, a primeira coisa que o seu sogro lhe diz, ele diz: aquieta o seu coração, aquieta o seu coração. Passou ali 4 dias, e dia tras dia, diz a palavra do Senhor que ele queria pegar a sua esposa e levar de volta para a sua casa. Eu entendo que algum homem que quer buscar a sua esposa de volta, naquele momento, por mais que ele tinha sido traído, eu entendo que ele já tinha perdoado aquela mulher. Ele volta, e diz a palavra do Senhor que ele, conversando com o seu sogro diz para ele: fica mais um pouquinho, não vá ainda, aquieta o teu coração, alegra o teu coração, diz o sogro. Eu entendo que havia uma tristeza então no coração daquele homem, mas o seu sogro lhe dizia: se alegre novamente. Primeiro ele diz: aquieta o teu coração. Depois ele diz: alegra o seu coração. E da mesma maneira que ele dizia alegra o seu coração, ele dizia conforte o seu coração. O seu sogro dizia: fique mais um pouquinho, não é hora de você partir, não é hora de você pegar a tua esposa e ir de volta para a sua casa, fique mais um pouquinho, você está em Belém. Sabe o que significa Belém, meu irmão? Belém significa a casa do pão, mas não simplesmente casa do pão. Belém significa lugar de providência de Deus, e não somente significa local de previdência de Deus, também significa lugar da onde virá a tua bênção. Aquele homem volta com o coração aberto, perdoador, e ele diz: eu quero a minha esposa de volta. A Bíblia não revela o conflito, mas eu entendo que houve um grande desentendimento. Quem sabe aquele homem também tinha falhado, porque para a mulher traí-lo, voltar para a casa do pai e não querer logo em seguida voltar com ele para casa, é porque ela também tinha feridas. E diz a palavra do Senhor que no 5º dia, diz que pela madrugada, eu entendo que ele já deve ter se entendido com a sua esposa, já era o anoitecer, diz a palavra, e diz que ele quis pegar a sua esposa e voltar para a sua casa. E diz o seu sogro: descansa teu coração, fortalece ele, não vá, agora é de noite, agora é perigoso. Mas ele disse: não, eu quero ir para minha casa, eu quero levar minha esposa comigo. E diz que ele pega 2 jumentos, um moço, diz a Bíblia, um jovem, diz Joséfo, se ele pega aquele jovem e a sua esposa, coloca em cima do burro, pega mantimentos para aqueles animais, porque a viagem duraria alguns dias, e sai. E de madrugada, já bem de noite, no outro dia, diz que ele chega numa terra, em frente a uma terra chamada Jebus.
E diz aquele homem, aquele jovem que estava com ele, diz assim: meu Senhor, não é seguro que nós estamos aqui. Aqui nós estamos de frente à terra de Jebus. Jebus eram os jebuseus, sempre foram inimigos dos povos de Deus. Jebus significa pisoteado, lugar de ser pisoteado. Aquele homem, ele disse: não, nós vamos mesmo de noite, nós vamos passar por aqui. E aquele moço diz: não é seguro nós estarmos naquele lugar. Meu irmão, quando eu li essa palavra, o Senhor começava a ministrar no meu coração algo. Aquele sogro, ele tinha alertado aquele homem: é perigoso você sair da casa do pão. É perigoso você sair do lugar aonde tem bênção e provisão de Deus para a sua vida. É perigoso você sair do lugar aonde Deus cumpre propósitos. Mas ele tinha uma vontade: ele queria pegar a esposa dele e seguir o caminho que ele queria seguir. E não somente isso, ele chega e vai para uma linha. Ele vai muito perto para a linha do inimigo. Quando ele vai pela terra de Jebus, aquele moço diz: meu Senhor, aqui é perigoso. E eu encontro naquele homem um homem teimoso. Eu encontro naquele homem um homem a qual não queria dar ouvido a pessoas que lhe estavam alertando. E ele foi muito próximo da linha do perigo. Ele entra numa cidade da terra de Jebus. E naquela cidade, já no anoitecer, ele está numa praça com o seu moço e com a sua esposa, aquele a qual Deus tinha dado de volta, aquela a qual ele tinha conseguido recuperar com muito suor. Ele tinha levado ela, juntamente com o seu moço, para um lugar de perigo, a um lugar perto da onde o inimigo estava trabalhando. E sabe o que acontece, meu irmão? Diz que um homem olha daquela praça e vê que ali estava aquele homem, a qual a Bíblia não relata o nome, nem a sua esposa e nem o nome do moço. Porém a Bíblia é muito enfática em dar 2 capítulos da sua história, simplesmente para a história desse homem. Então eu entendo que era algo de muita importância. Ele diz que aquele homem que viu aos 3 que estavam ao relento, ele diz: meu Senhor, o que é que tu faz aqui? Ele diz: eu venho de Belém, eu venho da casa do pão. E para onde é que você vai? Eu quero ir de volta para a minha terra, para a terra de Efraim. É para lá que eu quero levar a minha esposa. E aquele homem diz: é perigoso você estar aqui fora. E aquele homem traz aquelas 3 pessoas para dentro dessa casa. Já era um velho. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles 3 entraram para a casa do velho, havia 2 filhos de Belial que estavam de olho nos 3. E diz que a mulher era uma mulher formosa, diz que a mulher era uma mulher belíssima. E diz que aqueles 2 filhos de Belial, quando escureceu, quando já era bem de noite, eles bateram na porta da casa do velho e perguntou: quem é o peregrino que está aqui? Ele disse: é um homem dos filhos de Israel, a qual veio da casa. Ele conta aquela história. Eles disseram: nós queremos a esposa dele. Ele diz que aquele velho diz assim: não, vocês não podem fazer isso. Pegue a minha filha, mas não pegue aquela mulher. Eu tenho uma filha virgem, pode levar ela, mas não peguem aquela mulher. Ele diz que eles falaram: nós não queremos, nós queremos a mulher do peregrino. E diz que arrancaram aquele homem da frente, entraram na casa e agarraram a mulher do peregrino. Agarraram aquela mulher, levaram ela para fora. Não somente abusaram sexualmente, mas diz que agiram de muita violência durante toda a noite daquela mulher. Eu imagino aquele homem dentro de casa, quando aqueles 2 filhos de Belial arrancaram a mulher dos seus braços, aquela que ele um dia ele tinha ido de volta, aquela que um dia ele tinha chorado por ter perdido, aquela que ele tinha perdoado, aquela, quem sabe naquele momento ele se lembrou: se eu tivesse dado ouvido para o meu sogro, se eu tivesse ficado na casa do pão, se eu tivesse ficado no lugar aonde da bênção de Deus viria sobre a minha vida, se eu tivesse ficado no lugar aonde havia propósito de Deus na minha vida, que isso significava Belém, e não tivesse, se eu tivesse dado ouvido para o moço que estava comigo, dizendo que esse caminho era perigoso, que eu estava muito próximo do inimigo, que a minha família estava em perigo, muito próximo do inimigo,
Eu não entendo como tem homens e mulheres de Deus dentro da igreja que levam as suas famílias em frente ao inimigo, na linha do medo, na linha da destruição, porque sabe que o inimigo habita naquela situação, sabe que o inimigo domina aquela situação, mas são teimosos, não ouvem a palavra, não ouvem a voz de Deus, não ouvem a voz do profeta, e continuam marchando na teimosia e no propósito que ele quer. Até quando que você não vai deixar de dar ouvido? Fala para mim. Até quando que você ouve a palavra e a palavra te diz: você está na linha do perigo? Até quando que você vai ouvir a palavra e te dizer: fica na casa do Senhor, fica na casa de Deus, aqui é lugar de provisão para a sua vida, aqui é lugar de bênção para a sua vida? Até quando você vai tomar o caminho que você quiser tomar? Aquele homem, ele tomou a sua decisão, ele quis, e somente não quis, que ele parou para ficar de noite, e vieram 2 filhos de Belial, e abusaram da sua esposa, maltrataram a sua esposa, violentaram a sua esposa. E imagina aquele homem lá dentro, dizendo: eu vou sair, eu vou salvar a sua mulher. E aquele velho dizendo: não sai, se você sair eles te matam, vão matar ela e vão matar você também. Você sabe o que significa filho de Belial no satanismo? Sabe quem é Belial no satanismo? Eu vou te dizer quem é Belial no satanismo: o mais importante demônio que atua sobre a terra, criado junto com Lúcifer, pai do inferno e rei do inferno, comandante de 80 legiões. Sabe o que mais? Comanda as forças da escuridão contra os homens de bom coração. Sabe que aquele homem que tem bom coração, existe um demônio chamado Belial que te persegue. Você acha que a vida é brincadeira? É contra esse tipo de demônio que Deus luta no mundo espiritual por você. Fica brincando com Deus, fica brincando com a linha do perigo, até que se apresenta 2 filhos de Belial na sua vida e vai te arrebentar. Aí você vai chorar. Até quando você vai ser ingrato para com Deus? Até quando você vai ficar brincando com Deus? 2 filhos de Belial vieram contra aquele homem. Não foi só 1, 2. Contra demônio não se brinca, meu irmão. Tem gente que tira chacota da cara de Satanás. Tem gente que faz brincadeirinha com Satanás. A hora que ele aparecer na tua frente, te fala que você se borra tudinho. Aí eu quero ver o machão. É forte, meu irmão. Forte é o que continua acontecendo. Depois que aqueles 2 filhos de Belial abusam, violentam aquela mulher, lhe deixa ela jogada. Diz o historiador que aquela mulher se arrasta de volta para casa da onde ela foi arrancada. Se aquela mulher se arrasta, e a Bíblia é muito clara e enfática, dá detalhes. Se quando aquela mulher toca na orla da porta de entrada, no madeiro da porta, se ela suspira e morre. Quando ela toca, ela suspira e morre. No amanhecer, se quando a luz clareou e saiu, o homem, ele diz: bom, eu vou sair para buscar a minha esposa, quem sabe eu acho ela. Agora já está dia, já não tem perigo. Quando ele sai,
Ele abre a porta. Quem é que ele encontra na porta? Aquela que um dia ele tinha chorado, ido buscá-la na casa do seu sogro. Diz o historiador que ele chega e cutuca ela. Quem sabe ele disse assim: meu amor, acorda, vamos para casa. Diz que ele disse isso: levanta, vamos para casa. Mas diz que ela não respondeu. Diz que ele toca de novo e balança ela. E quem sabe aí começou a cair a ficha na vida dele. Quem sabe daí começou a passar um filme. Quem sabe começou a passar um filme dizendo assim: meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer com a vida daquele que eu amava? Por que é que eu não fiquei? Por que é que eu não ouvi o homem de Deus que estava na casa do pão? Por que é que eu não vi o homem de Deus? Por que é que eu não ouvi o jovem, o mensageiro de Deus, que Deus usou para me ouvir? Se aquele homem pega aquela mulher morta, coloca em cima de um dos jumentos e segue para a sua casa, eu imagino que no caminho ele começou a imaginar todos os momentos felizes que ele passou com ela. Quem sabe as brigas que ele deveria não ter tido com ela. Quem sabe tudo aquele plano de vida que ele tinha para a mulher que ele amava. Ele só foi ouvindo, quem sabe da mente dele no profundo. Diz que ele, quando ele chegou na sua casa, ele pegou um punhal, um cutelo, diz a palavra do Senhor, cortou a mulher em 12 pedaços com ossos. Pegou aquela mulher, cortou em 12 pedaços e mandou por um pedaço para cada tribo de Israel. Havia 12 tribos, um para cada um ele mandou um pedaço. Se quando cada um recebia, quem sabe abria aquele pacote, via que era um pedaço, quem sabe havia algum bilhete dentro, alguma mensagem, porque naquela época não havia celular, naquela época não havia internet que divulga as imagens e as notícias por segundo. Quem sabe ele escrevia uma carta contando toda a sua história, que Deus tinha falado com ele, que ele não tinha ouvido a voz de Deus, que ele tinha sido irresponsável com a voz do Senhor, e que 2 filhos de Belial, 2 filhos de Satanás, tinham matado a sua esposa. Ele disse que cada um que pegava aquela mensagem dizia: quem é que teve coragem de fazer isso aqui em Israel? Eu admiro um pouco aquele homem. Sabe o que ele queria dizer? É o que muitos de nós queremos fazer quando estamos no fundo do poço. Nós queremos pegar a nossa bênção que foi perdida, fazer ela em pedaços e distribuir para todas as pessoas a qual nós confiamos, para ver se elas nos ajudam. Tem gente que só cai a ficha depois que está no fundo do poço. A grande maioria só cai a ficha depois que perde tudo e fica na lona. Daí começa a buscar. Aí pega o seu pedaço da sua bênção que foi perdida e começa a mostrar para todo mundo, pastor. E começa a dizer: me ajuda em oração. Eu perdi aquilo que eu amava. Eu não dei valor àquilo que Deus tinha colocado na minha mão. E diz a palavra do Senhor. Então chegamos na parte aonde lemos a palavra. Se aqueles homens se ajuntaram em um só homem, como um só homem, que todas as tribos começaram a se comunicar e começaram a dizer: vamos ajudar o levita, vamos ajudar aquele homem. Nós não podemos permitir que esses filhos de Belial atuem aqui dentro de Israel. Nós não podemos permitir que esses demônios, eles atuem de novo e continuem destruindo famílias e vidas dentro de Israel. Se aqueles homens, eles colocam de pé e se juntam como um só homem. E aí Deus falava algo que Deus tem falado para essa igreja:
Deus falava de algo chamado união. Tem momentos da sua vida em que você não pode ser egoísta. Tem momentos da sua vida que você vai precisar de que todos os mundos se dê as mãos juntos pela tua causa e pelo teu propósito. E ele diz que quando todos aqueles fizeram isso, 400 mil homens juntou Israel, se colocaram de pé, pegaram a sua espada. Eu imagino aquele levita, a felicidade, as lágrimas correndo no seu rosto, dizendo assim: quem sabe eu não recupero, nunca mais vou recuperar o meu amor da minha vida, mas esse demônio não vai continuar agindo no meio da igreja. Esse demônio não vai continuar destruindo famílias assim como a minha foi destruída. Diz que eles se reuniram e questionaram tudo aquilo que tinha acontecido e falaram: vamos até aquela tribo e vamos requerer esses filhos de Belial e vamos terminar eles do meio de nós. E isso é algo muito tremendo e muito forte, meu irmão. E isso é uma lição para mim e para você como igreja, que quando você vê alguém que sofreu porque algum filho de Belial destruiu a sua vida, destruiu o seu coração, você não tem que ficar de braços fechados esperando o diabo agir e ver as coisas acontecer. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que chamar um, você tem que chamar dois, você tem que chamar três. Em vez de começar a fazer fofoquinha da desgraça do vizinho, da desgraça do irmão, você tem que se juntar com ele. Você tem que juntar mais um, dois, três, quatro, fazer uma congregação e lutar por aquela causa, para matar aquele demônio. Aleluia. Mas eu vejo que a igreja de hoje não é assim. Infelizmente a igreja de hoje não é assim. A igreja de hoje perdeu a essência. Sabe o que a igreja de hoje faz? Quando um irmão cai, ele é o primeiro a apontar para dizer assim: ó, caiu. Aí quando caiu, ele é o primeiro para contar: olha lá o chifrudo, olha lá o levita, aquele não era o homem de Deus? A mulher dele traiu ele, agora está pagando pelos pecados dele. Aquilo ali é tratamento de Deus. Deus não trata com ninguém desse jeito, meu irmão. Deus trata os seus queridos com a palavra e com amor. Deus não trata dessa maneira, não. E para de ficar julgando o vizinho, para de ficar julgando o irmão da esquerda e o irmão da direita, que você não é Deus para julgar ninguém. Está cheio de gente na igreja que aponta com o dedo. Está cheio de gente na igreja dando veredito. Mas essa palavra me ensina que disse 450 mil homens se juntaram pela causa de um homem ferido. Por um homem que, mesmo tendo errado o seu caminho, mesmo não tendo dado ouvido para Deus no momento que ele instruiu, 400 mil homens se juntaram pela sua causa. É hora da igreja se juntar. É hora da igreja ter união. É hora da igreja interceder um pelos outros. E diz que eles se juntaram e foram até onde estavam os filhos de Belial. Chegaram e falaram indignados: aonde estão aqueles dois filhos de Belial que fizeram isso com a esposa do levita? E aqueles homens não quiseram entregar os filhos de Belial que estavam no meio deles. Escute isso, isso é profundo, meu irmão. Aqueles homens, eles não quiseram entregar, porque eles sabiam quem eram os filhos de Belial que estavam agindo no meio de Israel. Eles sabiam quem eram os maus que estavam agindo no meio do povo de Deus. Escute, você não pode ser omisso, meu irmão, com o pecado que está do teu lado. Você não pode ser omisso quando você sabe uma coisa que está acontecendo, que alguém feriu alguém, que alguém está destruindo a vida de alguém, que alguém está servindo de filho de Belial dentro da igreja. Você não pode ficar de boca fechada, porque isso tem consequências. Aquela tribo chamada Benjamim tinha protegido o pecado no meio deles. O orgulho não queria permitir que eles entregassem. Eles só falaram: entregam esses homens, que nós queremos eliminá-los,
para não continuarem fazendo mal dentro de Israel. Não se ofenda quando alguém entrega para você um pecado que você tem. Não se ofenda quando o Espírito Santo fala na tua mente, no teu coração, o pecado e o que é que está destruindo a sua vida, a vida do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada, a vida do seu esposo, da sua esposa. Entrega o filho de Belial. Entrega aquele que está destruindo a igreja. Entrega aquele que está destruindo o teu coração. Mas aqueles homens não quiseram. E tem quantos na igreja que escondem e não entregam aquele que está destruindo a sua vida. E quando eles vieram, não, nós não entregamos. Então eles falaram, está declarado guerra contra o inferno. Diz assim, está declarado guerra contra Benjamim. Meu irmão, se alguém não quer entregar o pecado, nós temos que levantar como igreja e dizer, nós não aceitamos esse demônio dentro dessa congregação. Está sendo declarado guerra contra esse inferno. Está declarado guerra contra os filhos de Belial. E essa igreja tem um propósito, que está declarado guerra contra a desunião aqui dentro e a falta de paz. Está declarado guerra contra esse demônio que age na contenda. Está declarado guerra contra esse demônio que age para destruir famílias aqui dentro. Diz que eles se levantaram e foram à peleja. Se foram à peleja, mas diz que Benjamim tinha um exército muito potente, daqueles que jogavam funda com a mão esquerda. Diz que tinha daqueles que acertavam um fio de cabelo de um homem. Ele diz que na primeira peleja, milhares dos filhos de Israel morreram. Foram para a segunda peleja, outros milhares dos filhos de Israel morreram. Pela terceira vez, eles falaram, não, nós não podemos ir dessa forma. Nós não podemos ir na guerra contra esses filhos de Belial dessa maneira. Vamos buscar a Deus em Betel. Vamos buscar a Deus em Betel. De toda a congregação subiu. Betel significa a casa de Deus. Sabe o que eles foram fazer em Betel? Eles foram buscar a direção de Deus. Antes de você ir para a peleja, antes de você querer declarar guerra contra Satanás, sabe o que você tem que colocar? É inconformidade com a casa de Deus. Está cheio de gente que não ganha batalha, sabe por quê? Porque começa a campanha e não pede bênção para a direção de pastor dentro da igreja. Eu não estou falando por mim, eu estou falando de alguma coisa que é chamada hierarquia, respeito e cobertura espiritual. Você quer ser amaldiçoado e perder batalha? Começa a fazer campanha aqui, reuniãozinha ali, coisinha lá, sem antes comunicar ao teu pastor. Vai sem direção, vai sem cobertura e vai sem proteção. Porque a autoridade, em primeiro lugar, ela está da parte do Senhor. Se consultam a Deus, escute isso, agora é muito profundo. Se eles consultam a Deus e pedem quem é que deve ir à batalha primeiro, se Deus responde, Judá. Você não entendeu nada, mas quando você souber o significado da palavra Judá, a coisa totalmente muda. Eles pedem assim, Deus, quem é que deve ir primeiro? Eu vou mudar a tradução de Judá para o que ela significa: gratidão e louvor. Quer ir para a batalha primeiro? Então seja grato. Quer ir para a batalha primeiro? Então primeiro louve ao Senhor em gratidão a Ele. Quem é que deve ir primeiro à batalha, Senhor? Primeiro vai Judá.
Vocês lembram da palavra de quarta-feira passada? Chamava o poder da gratidão. Tem pessoas que são ingratas dentro da igreja. Eu conheço tantas que Deus abençoou, irmã, de forma tremenda, e que ainda saem falando mal. Eu conheço tantos que são ingratos, e que em vez de se unir e ser gratos, formam contendas. Depois a bênção não vem, passa a luta. Sabe por quê? É porque está fora da posição da direção de Deus. Ei, escute, ali todos eram filhos de Israel, ali todos eram filhos da promessa, ali tinha líderes, ali tinha homens de Deus, 450 mil de todas as tribos. Ali dentro tinha levita, ali dentro tinha sacerdote, ali dentro tinha guerreiro de primeira linha. Mas não ganharam batalha, porque a primeira coisa que eles tinham que fazer era ter gratidão e louvar a Deus. Que algo mais? Na tradição, quando havia o templo do Antigo Testamento, havia um sacrifício que se chamava Todá em hebraico. Sabe o que significava? Sacrifício, oferta de agradecimento. Quando alguém recebia uma bênção, ele não simplesmente falava, deixava assim, não. Ele ia, ele ofertava na casa do Senhor em gratidão a Deus. Tem pessoa que recebe a bênção e vira as costas para a igreja e nem vem para a igreja para agradecer a Deus. Ela recebe a sua cura, recebe a sua bênção e vaza da igreja, nunca mais aparece. Fica na igreja até conquistar a sua bênção de volta. Depois que tem, desaparece e some. A primeira coisa que Deus mandava eles fazer, o primeiro que devia ir, se chamava Judá. Quer ir para a batalha, quer destruir esse demônio que te persegue? Seja primeiro agradecido ao Senhor. Seja grato a Ele. Seja grato ao Senhor. Louve a Ele com o teu coração. Você não tem que agradecer a homem nenhum, você tem que agradecer a Deus. Todá significava. Diz que eles saíram e foram novamente à batalha. Chega naquela batalha, eles que ainda enfrentam peleja. Diz que eles voltam para Betel e fazem outra coisa. Além de eles ser gratos, se eles voltam para a casa de Deus, começam a orar, jejuar e fazer ofertas de sacrifício e holocausto a Deus. Aleluia. Além de ter gratidão, existe algo que rompe as barreiras do mundo espiritual, que é algo chamado jejum, oração e oferta. Não adianta você só ser grato, orar e jejuar, se você não ofertar na casa do Senhor. Quando você começa a ofertar na igreja, quando você começa a abrir teu coração para a oferta, você começa a romper uma das maiores barreiras que o inimigo usa, que é a ambição financeira que existe no homem. Quando você começa a sentir a voz do Espírito Santo te tocar na área da oferta, e quando você oferta e a alegria começa a entrar no teu coração, o mundo espiritual começa a se abrir de uma maneira diferente na sua vida. Deus começa a pelejar por você. Diz que depois que eles voltam a Betel, oram, jejuam e sacrificam a sua oferta, se Deus dá uma outra palavra para eles, pastor, e diz assim: desce agora a batalha, que eu entregarei eles nas suas mãos. Desce na batalha, que agora eu vou entregar ele nas suas mãos. Mas antes, o bolsinho dos camaradas tinha que estar sacrificado. Oferta de holocausto. Sabe o que era holocausto, meu irmão?
era ele pegar, naquela época, agora nós temos dinheiro, naquela época eles tinham bois, eles tinham cabrito, eles tinham ovelhas, eles tinham trigos, uvas. Até naquela época existia dinheiro, mas naquela época que nós estamos lendo, a moeda de troca era animais, era esse tipo de coisa, eram as mercadorias. E o holocausto só se aceitava o bem mais precioso que ele tinha. Era o mais lindo cabrito, era a mais linda ovelha, era a mais linda vaca que ele tinha. Era essa que ele tinha que cortar em pedaço, colocar em cima de um altar e queimar. Diz que ele tinha que queimar. E diz que aquela fumaça, quando subia, eles oravam, adoravam a Deus, e aquela fumaça subia. Diz que quando aquela fumaça subia para o céu, diz que aquilo entrava diz que a palavra do Senhor, diz que quando aquilo entra nas narinas de Deus, Deus começa a pelejar pelo seu povo. Ele diz que aí Deus entrega uma palavra para eles. Eu vejo cada vez, meu irmão, tem gente que gosta de ostentar, anda de carro bom, tem 2, 3, 4 carros, mas na hora de entregar uma oferta na igreja, ele olha para o dinheiro e pensa 3, 4 vezes para qual nota que ele vai entregar. E o lazarento entrega ainda mais pequenininho, uma de R$2. Eu fico indignado. Se tinha algo que me irritava quando eu encontrava oferta, meu Deus, que me perdoe, é porque quem conhece a palavra sabe que o diabo aprisiona pessoas nessa área. Meu Deus, tinha pilha desse tamanho de R$2. Quando a gente contava as ofertas, meu irmão, era uma luta. Contar moeda de 50 centavos, de R$1, de nota de 2, era uma pilha. Precisava de uma mesa de 3 quilômetros para dividir as moedas em monte, para conseguir contar a oferta. Quando eu trabalhava na tesouraria da igreja, meu irmão, estava falando em culto de Santa Ceia, falava, meu Deus, converte o coração desses homens. De vez em quando você encontrava uma nota de R$100. Deus sabe que eu não sou de ficar pedindo oferta, eu só estou te ensinando algo que está na palavra do Senhor, e a qual quem sabe o diabo tem aprisionado a tua bênção e te segurando nessa área. Converte teu bolso. Você pode pegar um homem que oferta com alegria e olha para a casa dele. Olha para casa. Estou olhando para você, olhar para as finanças dele não, tá? Olha para a casa dele, para ver se não existe paz e alegria. Pega um mão de vaca para você ver só, se não é uma vida atribulada, que nem dorme direito. Se quando ele falou, entrego nas suas mãos, que eles desceram. Quando eles desceram, diz que eles entraram na peleja de novo, e diz que começaram a morrer de novo, pessoas da tribo de Israel. Diz que quando eles começaram a perder de novo a batalha, aí que ele sabe, você fala assim, pastor, mas não estou entendendo nada então. Eles já foram gratos, entregaram o sacrifício, e ainda estão perdendo. Eles começaram a perder. Quando eles começaram a perder, diz que aqueles filhos de Belial começaram a tirar sarro dos filhos de Israel. Diz assim, foge agora, corre, vai embora. Estão perdendo de novo. Diz que de repente, quando eles olham lá de Betel, da casa do Senhor, começa a se levantar uma nuvem. Quando eles começam a se levantar a nuvem, eles param de lutar. Diz o historiador que eles param de lutar e observa aquela nuvem. Quando eles param de lutar, o inimigo também para. E o inimigo começa a olhar. E diz que quando ele começa a ouvir um barulho e começa a ouvir aquela fumaça, diz que o medo começa a tomar conta do corpo do inimigo. E diz que quanto mais aquela fumaça subia, mais medo eles tinham. E diz que aquele medo, os filhos de Israel começaram a ganhar, começaram a matar. E diz que começaram a matar os filhos de Belial. E diz que eles começaram a sair em retirada e fugir deserto afora. Meu irmão, isso é tremendo, sabe por quê? Que o que estava fazendo
eles ganhar a batalha não era eles mesmos. Sabe o que estava fazendo eles ganhar a batalha? Era o povo que estava unido lá em Betel, orando e pagando sacrifício. Sabe o que eles estavam? Era pagando o preço por aquele que estava na batalha. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Quem sabe você não ora, não jejua, não paga preço, mas se você estiver na posição de Deus e nós estivermos unidos como igreja, sacrificando um ao outro, orando por um ao outro, o inimigo começa a perder a força. Quando eu dou minha oferta com sacrifício, lutando pela igreja, orando pela igreja, a minha fumaça começa a subir da congregação e o inimigo começa a perder a força. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, tenha união, tenha união. Não importa a batalha de um homem, só um homem foi capaz, sozinho, do seu sofrimento, fazer com que toda uma congregação se una no mesmo propósito, numa mesma oração, numa mesma direção, e começaram a orar, começaram a jejuar, começaram a pagar preço, começaram a pagar oferta, e o inimigo começou a perder a força. Jejua, ora, paga preço, oferta, independente de quem está do seu lado, pela tua congregação, pela igreja que você está, e você vai ver que o inimigo vai começar a perder a força por todos que estão aqui. Aleluia! Aleluia! União, esse é o poder da união. Eles sozinhos, eles perdiam a batalha. Você sozinho não adianta se meter na guerra. Não adianta você querer enfrentar Belial sozinho. Você precisa estar unido com o seu grupo. Você precisa estar unido com o teu ministério. Ministério de louvor. Quer ver o diabo perder a força? Jejua junto, ora junto, paga preço junto. Ministério que seja de crianças. Quer ver as crianças não pagar, não sair, não sofrerem? Sabe o que você faz? Começa a jejuar junto, começa a pedir bênção do pastor para tal coisa, começa a demonstrar a tua união para outra coisa. Jovens é a mesma coisa. Tem um jovem sofrendo, se levanta jovem, faz uma liderança e fala: vamos pagar preço, esse demônio está agindo aqui dentro, mas nós não vamos permitir, nós vamos fazer oferta, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Enquanto um jejua, enquanto um ora, enquanto o outro paga preço, o inimigo começa a perder a sua forças. E eu quero pedir para vocês todos, meus irmãos, vamos nos unir em oração. Quando há oração da igreja, se envolva. Quando há um trabalho da igreja, se envolva. Mas não diga assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Não. Tem oração na madrugada, vem. Tem na segunda-feira reunião das irmãs da palavra, vem se você pode. Tem culto de quarta-feira, vem. Contribua na união, na oração. Você aí, nós aqui, orando por todos aqui juntos, vira uma fumaça no mundo celestial, e o diabo começa a perder a força em todos nós.